Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando o apóstolo Paulo foi enviado pelo Espírito Santo para fundar a igreja em Tessalônica, ele pregou que Jesus não demoraria em voltar. Os tessalonicenses passaram a esperar com fervor a volta do Cristo vivo e com ele o início do novo reino de Deus. Mas com o passar dos tempos, a volta de Jesus Cristo começou a inquietar e angustiar os tessalonicenses por causa dos entes queridos que haviam morrido. Angustiados, eles se perguntavam: será que Jesus vai levar consigo somente os vivos e deixará os mortos para trás? Sabendo desta angústia, Paulo escreve uma carta aos Tessalonicenses. E num trecho desta carta, ele dá uma resposta detalhada sobre a volta de Jesus, conforme podemos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, que eu passo a ler então agora. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e, junto com ele, levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Até aqui a leitura do nosso texto. Fica claro, meu amigo e minha amiga, que a volta de Jesus Cristo não será em forma de um combate, um acontecimento para colocar medo nas pessoas. Não é como algumas lideranças pregam, afirmando que as catástrofes, os terremotos, as enchentes, as secas, os incêndios florestais, as chacinas, são sinais de que Jesus está voltando. Também afirmam que Jesus vem como um juiz carrasco para levar os salvos e condenar os pecadores, esquecendo que a salvação é obra exclusiva de Deus em nós. Jesus também disse que haverá sinais nos céus e na terra, mas que isso ainda não é o dia da sua volta, como podemos ler. Jesus mesmo dizendo: tudo
tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Marcos 13, versículo 7. Ou então, pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Marcos 13, versículo 10. Ou então, e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. Os sinais, meu amigo e minha amiga, da volta de Jesus, conforme Paulo, será em forma de um som de trombeta e da voz do arcanjo. O apóstolo Paulo escreve também dizendo que Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. 1 Coríntios 15, 25. Então, Jesus não vem para amedrontar, mas para apacentar, consolar e buscar quem está perdido. Ele vem para acalmar, abraçar e acolher todos em seus braços, para devolver a vida da qual todas as pessoas participarão. E aí, eu creio que ninguém precisará ficar com medo da volta de Jesus. E quando Jesus voltar, acontecerá, conforme Paulo, a ressurreição, ou como o próprio Paulo diz, o despertar dos que dormem. Mesmo que a morte seja muda e fria, a humanidade viverá a partir deste despertar. Ninguém será deixado para trás e nem ficará no escuro sem ver o rosto de Cristo, porque Deus não se esquecerá de ninguém e nem sacrificará ninguém, porque o amor que Deus tem não permite isso. E esta é a esperança, na qual e através da qual vivemos e que determina a nossa fé, porque é uma esperança que já tem os olhos na ressurreição, mesmo que a morte nos cause dor e sofrimento. Enquanto nós achamos que a morte é o fim, Deus nos dirá que é o início de uma nova vida. É o momento de adormecermos em seus braços, porque Deus cria, com a ressurreição de Jesus Cristo, uma nova vida para nós em nossa ressurreição. Então, meu amigo, minha amiga, Jesus voltará sim, e ele trará consigo uma nova vida, tanto para os que dormem, como para quem ainda está vivo. Esta nova vida que Deus inaugurou e selou com a ressurreição de Jesus Cristo. E enquanto esse dia não chega, Paulo nos pede dizendo: portanto, animem uns aos outros com essas palavras. E é necessário um ânimo, um consolo, porque muitas pessoas vivem angustiadas com seus sofrimentos, vivem a dor do luto. E além disso, existem outros sinais de mortes,
que nos levam ao luto, ao sofrimento, que nos deixa angustiados, como, por exemplo, a insegurança, a vingança, a violência, a fome, a doença, o desemprego, crises familiares, abuso de poder, arrogância, corrupção, desvio de dinheiro público que poderia ser usado para a saúde e educação, falta de tempo para se reunir em família, falta de tempo para conversar com Deus. São sinais de luto. E é preciso, numa realidade assim, levar uma palavra de ânimo e de consolo, assim como Paulo fez com os Tessalonicenses, para mostrar que as pessoas não estão sozinhas no mundo, porque existem outras pessoas que estão prontas para amparar, acolher e ajudar a encontrar caminhos que renovam a esperança numa vida digna e justa. Que é preciso se jogar nos braços de Deus e depender dele. Mas além disso, é preciso também animar e consolar aqueles que vivem com medo da volta de Cristo, achando que ele virá para julgar, acusar e aterrorizar. Jesus virá, assim como veio da primeira vez, para apacentar, consolar e nos presentear com uma nova vida. Animar e consolar para que as pessoas não tenham medo e nem entrem nessa loucura de condicionar a volta de Cristo às especulações e a cálculos. Jesus voltará no seu tempo, que é diferente do nosso tempo. Ou como ele diz, antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. E aqui não é só sair e falar pelos microfones o Evangelho, não. É levar as pessoas a entender o Evangelho, mas também a viver este Evangelho no dia a dia. É olhar para Cristo. É ter o Cristo da cruz como exemplo de vida, de fala, de conduta. E aí, meu amigo, minha amiga, não dá para ser diferente. Tem que ser assim. Nós podemos vivenciar a nova vida já agora, se a boa notícia do amor, da graça de Deus, do perdão e do comprometimento com sua pura e verdadeira palavra estiver sendo vivenciado. Quando a palavra de Deus for o único fundamento e guia para todas as nossas atitudes para com o próximo. Quando deixarmos Deus nos usar do seu jeito e não como nós queremos que Ele nos use. Quando começarmos a ver em cada pessoa o rosto de Jesus Cristo implorando por misericórdia e não sofrimento. Quando não soubermos mais fazer nada e nem falar nada, a não ser aquilo que Deus quer. Aí sim, Ele voltará. Ou melhor, Ele está voltando.
Ele já está entre nós e poderemos estar diante dele para ouvir dele que ele nos busca, que ele está conosco para habitar conosco e nos levar para o novo céu e a nova terra. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu essa mensagem? Você pode deixar seu comentário, você pode compartilhar com quem você quiser. E volto a lembrar que eu tenho meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer, e convido você a se inscrever nesse canal. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.